Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quadril em Ação. Meu nome é Fernando Teles, eu sou médico ortopedista e especialista em quadril. E aqui no meu podcast nós trazemos informações de maneira simples que vai te ajudar a viver melhor e sem dor no quadril. Hoje a gente vai trazer um convidado muito especial para falar um pouquinho nessa série de episódios que vou trazer aqui com ele sobre tratamento da dor no quadril que não seja cirúrgico, ou seja, aqueles casos que eu não vou precisar operar. Existem muitos casos, a gente sabe, que realmente não precisa fazer a cirurgia, dá para fazer um manejo dessa dor e levar por mais tempo até realmente necessitar ou não de uma cirurgia. E aí, trouxe aqui hoje um ortopedista, colega, que é também especialista em dor, mas eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho. Dr. Felipe Jader. Então, doutor Fernando, muito obrigado aí pelo convite, né? É uma honra estar participando aí do Quadril em Ação. Meu nome é Felipe Jader, eu sou ortopedista pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, e também sou especialista em dor pela Associação Médica Brasileira. E vou tentar contribuir aí com os seus ouvintes, com os nossos espectadores, para tirar as dúvidas, né, sobre as principais formas de tratar as dores no quadril sem cirurgia. Sem cirurgia, perfeito. Então, hoje o primeiro tema que a gente vai discutir aqui um pouquinho com o Felipe Jader é sobre infiltrações, né? A gente vê que é um tema bastante falado no Instagram, vários médicos falam sobre infiltração, mas às vezes a gente não sabe nem direito o que é, ninguém nem explica o que é uma infiltração. É uma vacina? O que é isso, na verdade? O que é uma infiltração? A infiltração, né, é um ato minimamente invasivo, porém é invasivo, né, no qual a gente vai ofertar algum tipo de substância para a parte interna do organismo da pessoa. Então pode ser intra-articular, ou seja, quando eu vou jogar alguma coisa dentro da articulação, pode ser peritendínea, quando eu vou jogar algo ao redor do tendão, pode ser perinervosa, quando eu vou jogar algo ao redor do nervo. Então, todas essas modalidades são genericamente chamadas de infiltração, né? E, basicamente, isso é feito com auxílio de uma agulha, né, especial ou uma agulha mesmo, normal, convencional, de diferentes tamanhos, diferentes calibres, né? E podendo ou não ser utilizado algum método de imagem para guiar, né? Para a gente estar vendo em tempo real aonde está sendo colocada aquela substância. E aí são as mais diversas substâncias, os mais diversos locais e as mais diversas funções, tanto diagnóstica quanto para tratamento. Perfeito. Né? Porque assim, quando a gente fala de infiltração, é o que vem na cabeça do povo, é justamente isso. Ah, eu vou fazer uma infiltração. Eles acham que é tudo a mesma coisa. Ah, eu vou infiltrar o quadril, eu vou infiltrar o joelho. Ah, minha mãe fez uma infiltração. Às vezes são coisas totalmente diferentes. Perfeito. Porque a gente sabe que a infiltração, como você disse, é só o procedimento de levar alguma substância para dentro do organismo desse paciente. Mas tem diversas coisas. E interessante falar também um pouquinho sobre as medicações mais usadas que a gente tem. Porque antigamente já fazia muita infiltração, mas sempre usava muito a parte de corticoide, né? Sim. Então, isso além de a infiltração ter diversas modalidades, como a gente explicou, também tem diversas medicações que a gente pode fazer. Então, uma infiltração com uma substância, às vezes, é totalmente diferente de outra substância. Então, vamos falar um pouquinho aí do que pode usar na infiltração e, basicamente, qual seria o sentido de usar isso aí nessa infiltração. Perfeito. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender a razão da infiltração. Eu estou fazendo uma infiltração para confirmar um diagnóstico? Essa é uma infiltração diagnóstica. Na maioria das vezes, para essa infiltração, a gente vai utilizar anestésicos comuns e anti-inflamatórios. O que vai diferenciar é o tipo de anestésico e o tipo de anti-inflamatório, mas eu acho que ficaria muito técnico. Então, as pessoas entendendo que uma medicação é para desinflamar e a outra medicação é para tirar a dor. Isso vai permitir ao médico confirmar a hipótese diagnóstica dele, de que aquele local é o responsável pela dor. Aquela lesão é a lesão que explica o sintoma do paciente. É uma infiltração, às vezes, desvalorizada, mas eu acho ela extremamente importante. Olha que interessante falar nisso aí. Eu me lembrei agora, tem um paciente, inclusive meu, que ele chegou no meu consultório e ele tem realmente problemas na coluna e tinha também problemas no quadril.
Só que ele já vinha fazendo diversos tratamentos da coluna e não melhorava. E continuava com dor e ficava insistindo. Ah, não, vou fazer mais procedimentos para a coluna, para melhorar a coluna. E ele chegou no meu consultório. E aí eu justamente dei essa possibilidade para ele. Eu disse, rapaz, você realmente tem doença na coluna e também tem doença no quadril. O que é muito comum, né? O que é muito comum. Mas para eu ter certeza que o meu procedimento futuro no seu quadril vai ter um efeito, vai ser bom, eu vou fazer uma infiltração diagnóstica para justamente saber se você vai melhorar. Exato. E foi o que aconteceu. Eu fiz a infiltração, o paciente melhorou bastante da dor e hoje eu estou continuando o tratamento com ele só da parte do quadril e ele automaticamente melhorou da coluna. Porque ele não vinha conseguindo melhorar porque ele estava tratando só na coluna. Então, realmente era mais quadril do que coluna. Esse exemplo é o exemplo perfeito, né? Às vezes você tem um exame de imagem alterado e aquilo funciona como um fator confundidor. E aí aquele paciente insiste naqueles tratamentos e muitas vezes uma simples, entre aspas, infiltração diagnóstica já é capaz de elucidar aquele diagnóstico e te colocar no caminho certo para o tratamento. Então essa seria a primeira forma, né? A infiltração diagnóstica, onde a gente teria principalmente o anti-inflamatório e o anestésico. Beleza, o anestésico local, né? Num segundo momento, quando a gente pensa numa infiltração para tratamento, aí a gente já vai pensar numa infiltração terapêutica. Então, vamos supor que o paciente tenha uma inflamação muito intensa ao redor de uma bursa, por exemplo. Né? Não sei se os nossos espectadores sabem, mas a bursa ela é uma estrutura que promove o deslizamento entre outras estruturas. Por algum motivo, ela pode inflamar, aumentar de tamanho e ela vira doença. É a famosa bursite. A bursite, eu digo para os pacientes, de forma simples, é o quê? É uma bolsinha de líquido que fica entre um tendão e outro para eles dois não atritarem. Exato. Só que quando começa a atritar demais com a bursa, ela inflama e causa dor, né? A bursite... não raramente ele tem uma tendinopatia associada a uma bursite, mas ele pode ter uma bursite isolada, né? Ainda mais a gente que utiliza o diagnóstico por imagem na nossa rotina, então a gente consegue ver, a gente vê a bursa na nossa frente. Se você está vendo uma bursa inflamada, aumentada de tamanho na sua frente, você pode propor ao paciente uma infiltração para tratamento. Então, nós vamos infiltrar dentro da sua bursa uma substância anti-inflamatória e aquilo ali por si só, né, eu costumo brincar, né, com os meus pacientes que é igual jogar o extintor num negócio que está pegando fogo. No dia seguinte, o paciente quer te dar um abraço, porque ele melhora. Então, talvez esse seja um dos melhores exemplos da infiltração terapêutica, mas não é o único. Por exemplo, se o paciente tiver uma sinovite, uma inflamação muito intensa da membrana que recobre a articulação, de forma análoga, você também pode infiltrar dentro da articulação uma substância anti-inflamatória que vai ter contato com aquela inflamação da sinóvia e ele também vai melhorar. Então, nós temos esses dois tipos e, basicamente, nós vamos ter os anti-inflamatórios e os anestésicos que podem ser usados das duas formas com finalidades diferentes. Um terceiro capítulo já seria quando a gente utilizaria substâncias ortobiológicas, ou seja, são os derivados do sangue, né, os derivados da medula óssea, os derivados da gordura, que são células com propriedades biológicas do próprio organismo do indivíduo, mas que mereceria talvez para a gente esgotar esse tema um podcast à parte. Exatamente. Né? Ainda tem algumas controvérsias sobre isso, mas a gente já chega neles. E aí, vamos falar também, já que a gente falou um pouquinho disso aí, dos corticoides, mas também do ácido hialurônico, né? Que é, vamos dizer, a modinha. O ácido hialurônico hoje, tem paciente que chega no meu consultório e diz, doutor, então ácido hialurônico serve para tudo? Porque eu fui na minha dermato, botou ácido hialurônico no rosto. Oftalmologista usa ácido hialurônico no olho. Aí chego aqui, você está dizendo que vai botar um ácido hialurônico no meu quadril e vai dar certo? É um milagre, né? Vai servir para tudo. O ácido hialurônico, ele não é panaceia, né? Óbvio que ele não serve para tudo, mas ele é uma substância do nosso arsenal terapêutico muito valiosa, né? Dentro da ortopedia, ele faz parte aí do tecido conectivo, do tecido conjuntivo, né? Ele está ricamente distribuído aí pelo corpo, né? E o que a gente faz, né, é obter essa medicação, obter essa substância através da fermentação bacteriana ou, antigamente, a gente através da crista do galo, né, que dava muita reação, então a gente prefere hoje... Ainda tem medicações que usam. A gente tem usado cada vez menos, né? E através dessa fermentação bacteriana, você tem um ácido hialurônico de médio peso molecular ou de alto peso molecular, que ele vai
ter uma série de funções, né? A função de lubrificação, seja das articulações ou seja da região peritendínea, né? A função de funcionar ali como um andaime, né? Ou seja, as células vão se apoiar nele para se proliferar, né? Em inglês a gente chama de scaffold, hoje na medicina regenerativa ele é usado em conjunto com os ortobiológicos, mas talvez eu acho que o que o pessoal mais conhece é o intraarticular. Quando você coloca o ácido hialurônico dentro da articulação, para obter efeitos anti-inflamatórios de maior duração, ele tem menos efeitos colaterais do que o corticoide, né? E ele tem aquela capacidade reológica de absorver impacto, vamos dizer assim. Então ele acaba sendo uma ferramenta importante no arsenal do ortopedista no tratamento da artrose, principalmente nos estágios leves e moderados. A gente sabe que os estágios mais avançados não respondem tão bem ao ácido hialurônico. Né? Então, ele é uma vedete aí da ortopedia, né? Todo mundo chega no consultório, quer saber por que eu fiz e não melhorei, ou por que eu não posso fazer, né? E às vezes você tem até que segurar o paciente porque não tem indicação, né? Exatamente. O ácido hialurônico, eu digo ao paciente, é como se fosse a graxa da articulação. Exatamente. Ele protege o impacto, ele nutre mais a cartilagem, lubrifica a articulação. Perfeito. E é por isso que o paciente que tem realmente uma indicação para isso, como a gente falou, os pacientes que têm uma artrose leve, ou seja, o ácido hialurônico não é para todo mundo, não vai melhorar todo mundo, realmente tem que ter uma indicação para ele ser bem utilizado, que geralmente são esses pacientes que têm uma artrose boa ainda, tem um espaço articular preservado para que dê esse resultado. Perfeito. Então, passando aqui para mais um outro tópico, vamos lá. Uma outra pergunta clássica sobre a infiltração é se existe uma diferença de uma infiltração que a gente faz na articulação e uma infiltração que a gente faz no tendão, certo? Porque assim, a gente já explicou que existem diversas formas de infiltração, mas no dia a dia, pelo menos no meu consultório de quadril, eu acho que as duas infiltrações mais comuns seriam voltadas para o quê? A artrose, né? A artrose do quadril. Então, seria uma infiltração dentro do quadril, dentro da articulação. E o outro ponto seria justamente as inflamações de tendões, que é aquela inflamação crônica do tendão do glúteo, por exemplo, tendinopatia de glúteo médio, ou até mesmo uma bursite. E é uma infiltração fora da articulação. Perfeito. Então, às vezes, a gente usa técnicas diferentes e medicações também diferentes. Então, o que é que você acha e o que é que você pode dizer em relação a essa diferença da infiltração articular e da infiltração de tendão, no caso do glúteo, por exemplo? No caso, você já pontuou bem, né? Então, dentro das infiltrações, você teria a possibilidade, né, de fazer ela dentro da articulação, então é a intraarticular, e você teria a possibilidade de fazer ela fora da articulação, as infiltrações extra-articulares. Sendo extra-articular, um dos alvos de interesse mais comuns no quadril, né, são as infiltrações peritendíneas, onde a gente tem a famosa, né, síndrome trocantérica, aquela dor lateral do quadril, né, onde você às vezes tem uma bursite associada. Exatamente. Então, quando você tem esses quadros, você também pode associar, em casos muito selecionados, obviamente, um bloqueio de algum nervo na região. Por exemplo, nós conhecemos hoje, né, um bloqueio que foi tornado famoso pelo Dr. Felipe Peng, né, que é um bloqueio pericapsular do quadril, que ele daria um alívio para as dores intraarticulares. Ele foi criado como uma técnica anestésica para cirurgias do quadril, mas ele acabou sendo estendido como uma técnica para modulação da dor naqueles pacientes que têm artrose, né? Então eu acho que seriam os 3 grandes grupos hoje. Os bloqueios dos nervos ao redor do quadril, onde o bloqueio dos nervos pericapsulares, que eu sei que você usa na sua prática, ele talvez seja um dos mais conhecidos. Os bloqueios dentro da própria articulação, as infiltrações dentro da própria articulação. A gente acaba usando o nome bloqueio quando a gente se refere a nervo, né? Mas não deixa de ser uma infiltração. Né? As infiltrações dentro da própria articulação e as infiltrações ao redor, onde os alvos são principalmente tendões e bursa. E aí, como a gente já, né, não esgotou, mas falou, a depender de qual for o seu alvo, qual for a sua ideia, você adequa aquela medicação e aquilo vai ter uma duração, aquilo vai ter um propósito, seja tratar, seja diagnosticar e tratar, seja facilitar a reabilitação, que também é um ponto bem interessante, né? E nada impede que
tem pacientes que têm indicação de fazer os 3 no mesmo momento. E então, nada impede que ele não tenha indicação de fazer nenhum. Nenhum também, exatamente. Eu falo que o bom médico é aquele que sabe quando não indicar. Exatamente. Né? Não indicar determinado procedimento. E outro assunto bem interessante das infiltrações, né? Que é justamente a gente está tratando um pouquinho aqui sobre os casos que eu não preciso operar aquele paciente para melhorar a dor do quadril dele. Mas também tem casos que é interessante. Você faz a infiltração e o paciente melhora, mas depois volta no seu consultório e diz: doutor, não melhorei nada. Passou e não melhorei nada. Eu recebi essa semana no meu consultório um caso interessante. O senhorzinho, ele tinha uma faixa de 80 anos. Eu infiltrei o quadril dele. Ele tem uma artrose leve. E aí ele saiu bem. Melhorou a dor no quadril, saiu feliz, pô, milagre, não estou sentindo mais nada. 2 dias depois, ele foi fazer arte, né? Mas isso aí eu não fiquei sabendo. Eu cheguei depois, volto no meu consultório 1 semana depois. Doutor, serviu de nada. Serviu de nada, fiz a infiltração, não melhorei absolutamente nada. A sorte foi que a filha estava no consultório e entregou. Aí disse: doutor, olha, não melhorou em partes, porque assim, ele fez a infiltração, passou 2 dias sem dor. Aí achou que era um menino de 17 anos, resolveu passar 1 semana andando de cavalo e puxando boi. Tem noção? Ele ia atrás de... Não era puxar boi de vaquejada, era trazer o boi do pasto, né? Sim, sim. Então ele ia lá com o vaqueiro dele e puxava os boi para botar no pasto. Então, acabou que... Isso porque ele não melhorou. Imagina se ele tivesse melhorado. Aí ele disse assim, não melhorou. Então, assim, uma coisa interessante é a gente saber por que realmente em alguns pacientes tem uma duração maior e por que tem outros que duram menos. Por exemplo, tem paciente meu, a gente sabe que eu acabo tendo muito paciente atleta, tem paciente meu que eu infiltrei o quadril. E, rapaz, faz uns 2 anos e esse cara não voltou mais e não está sentindo mais dor. Mas, realmente, tem aqueles outros pacientes que passou ali 3, 4 meses, até 6, já volta dizendo, ó, já está voltando a dor. Melhorei, mas já está voltando. E o que é que você acha que pode fazer essa diferença? Porque um dura tanto e outro não. Eu costumo falar, né, pro paciente que a medicina ela não é uma ciência exata, mas a matemática é. Então, quando a gente consegue quantificar, né, dentro da medicina da dor, que é uma ferramenta importante, qual é o grau de dor daquele paciente, e a gente percebe objetivamente uma redução, aquilo é indiscutível. E aí você tem diversas escalas, você tem scores funcionais que você consegue aplicar e perceber. E a própria família percebe no dia a dia. Era aquele paciente que tinha uma distância útil de marcha baixa, era aquele paciente que no dia a dia ali ele tinha uma dificuldade de fazer atividades das mais simples, como sentar e levantar de uma cadeira. Esse tipo de melhora ele é objetivo. Quando você repara que o paciente já está tendo uma autonomia... Não sentava com dificuldade, Exato. levantava com dificuldade, agora esse já tipo tá de mais... melhora ele é indiscutível. Isso. O que se acontece às vezes é um desalinhamento de expectativas, onde o paciente acha que aquilo vai gerar uma cura do processo, e a gente sabe que às vezes até a cirurgia deixa algum grau de sintoma residual. Com certeza. Então, às vezes, você tem que alinhar muito bem as expectativas. E o principal, né, isso eu falo sempre no consultório, seja qual for o procedimento, medicamento, tratamento por infiltração, né, a própria onda de choque que eu também trabalho, aquilo ali é como se fosse um empurrão para o indivíduo pegar no tranco. Então, eu considero que quando ele está naquela inércia, você vai utilizar essas ferramentas, esses recursos, para proporcionar a ele o que melhora de fato no longo prazo. E a gente sabe que a maioria dessas doenças do membro inferior, elas respondem bem no longo prazo ao quê? As famosas mudanças de hábito de vida. Isso. E, infelizmente, é muito difícil você recomendar MEV aos pacientes, mudança do estilo de vida, porque é a ciência do comportamento. Então, às vezes, o paciente ele usa daquela melhora fugaz
para poder, como você disse muito bem, aprontar, entre aspas, e não para poder fazer aquilo que vai durar por mais tempo. Exatamente. Que é adequar o índice de massa corpórea, fazer um fortalecimento muscular. Vamos lembrar dos nossos colegas fisioterapeutas, né? Eles são fundamentais, né? Eu costumo dizer que o fisioterapeuta ele é tão importante que ele deveria sempre atender do lado do ortopedista e o ortopedista do lado do fisioterapeuta. E às vezes o paciente acaba negligenciando isso, porque a gente tem uma cultura de buscar, né, num fator externo a cura. Exato. Então eu quero um remédio, doutor, eu quero aquele remédio que é o bom. Não é isso que ele fala? Eu quero um remédio para emagrecer, mas ele não quer ir na academia, ele não quer fazer dieta, ele e não a quer gente tem que ser facilitador nesse processo, mas também tem que ter a autorresponsabilidade. Agora, existem outras questões que podem estar influenciando. Por exemplo, às vezes esse paciente tinha uma sinovite muito intensa, você tratou a sinovite, né? Mas aí ficou aquela dor da própria condropatia, se você associou ou não um outro medicamento que trata essa condropatia. Às vezes esse paciente tem um outro componente de dor, então você tratou um e o outro ficou mais sobressalente. Isso é muito comum. Né? O paciente ele chega com uma queixa e ele volta com outra. Isso. E aí você percebe, mas calma aí, não foi isso que você reclamou da última vez. Então tem toda essa individualização e lembrar que nós somos um sistema complexo. Né? Então a infiltração, né, o procedimento, ele não é a solução de todos os problemas. Se fosse, não custaria só 2 mil, custaria 20, né, 30. Né? Ia ser bem mais caro, mas é isso mesmo. Eu costumo dizer e bater o martelo mesmo com meus pacientes disso. A infiltração é um procedimento que eu estou fazendo para que você alivie a sua dor naquele momento e consiga fazer alterações no seu estilo de vida que vai manter a longo prazo o seu quadril sem dor. Então não adianta só você faz a infiltração e continua fazendo tudo errado, porque vai voltar a dor. Então realmente é isso. A ideia que eu quero até deixar nesse podcast sobre infiltração é isso. A infiltração, ele é um aliado da sua melhora. Então, assim, ele vai proporcionar uma melhora mais rápida naquele momento para que você continue contribuindo com a melhora que vai manter a longo prazo. Que seria o quê? Perder peso, fortalecer a musculatura, fazer atividade física. Não adianta infiltrar, alimentação. Não adianta você infiltrar e o cara faz tudo errado. Perfeito. Ganha 10 quilos no retorno, bebeu a semana toda, fez tudo errado, aí quer que a infiltração tenha resultado. Aproveitei que eu estava sem dor e fiz churrasco a semana inteira. Exatamente. Basicamente foi essa a história desse senhor que estava melhor, resolveu andar a cavalo a semana todinha. Aí voltou dizendo que não melhorou. Exatamente. Mas é interessante. Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre essa durabilidade, mas uma pergunta frequente no consultório é isso. Quando eu vou indicar a infiltração e o paciente vai fazer, ele pergunta assim, doutor, mas isso aí, quanto tempo dura? Né? A gente sabe que, como a gente acabou de falar, vai ter pacientes que vai durar mais, mas vai durar menos, alguns. Mas qual é o tempo médio assim que a gente pode falar para o paciente? Em média, vai durar tanto tempo a infiltração? Como a gente falou, né, por se tratar de um sistema complexo, né, o corpo humano e a nossa saúde, né, e ao mesmo tempo por ser algo multifatorial, a gente tem que se apegar então aos estudos. Né? Não adianta eu querer dar uma explicação de bula, uma explicação para todo mundo. Os estudos mostram, né, que o auge ali da duração de uma infiltração com corticoide, por exemplo, vai ser um alívio em torno de 3 meses. Eles mostram que a redução dos scores, né, funcionais de dor, né, ou seja, piora da dor, né, piora da função, com o ácido hialurônico, eles vão acontecer após 6 meses. Aí as pessoas já fazem outra interpretação dessa informação. Então eu tenho que fazer infiltração de 6 em 6 meses e de 3. Não é isso que eu estou dizendo. Exato. Até porque nós temos exemplos, né, no nosso consultório, você e eu, pacientes que fizeram uma única infiltração e estão 2 anos assintomáticos. Exatamente. Então eu costumo dizer que o problema não é que vai durar isso, é quando dura menos do que isso. Então a gente considera um mal respondedor aquele paciente que tem menos alívio por 3 meses, né, seja com um bloqueio de nervos ou com corticoide, e menos do que 6 meses com ácido hialurônico. Agora, não obrigatoriamente ele vai ficar amarrado de 3 em 3, de 6 em 6, até porque a gente sabe que infiltrações em excesso também podem gerar mal. Exatamente.
Principalmente se for de corticoide, Principalmente do corticoide. Então, o corticoide hoje é uma infiltração que eu particularmente evito bastante. A gente tem evitado cada vez mais, né? Só naqueles casos mesmo que está muito inflamado, Sinovite, isso, tá a inflamação bastante acentuada do quadril, acho que vale a pena botar um pouquinho de corticoide, mas se puder evitar, até hoje em dia eu tenho evitado e dado preferência ao ácido hialurônico. E aqui, para a gente finalizar um pouco esse podcast sobre infiltração, eu queria perguntar a você, hoje, o que é que a gente deve ter cuidado, o que é que deve ter medo sobre a infiltração? Porque a gente sabe que cada vez mais esse assunto é mais batido, esse assunto é mais falado. Hoje em dia, todo mundo quer infiltrar para qualquer coisa. Chegou lá, é infiltração. Então, assim, o que é que a gente tem que ter cuidado quando procurar realmente um tratamento, né, de não cirúrgico para o quadril, por exemplo, ou até para joelho, que a gente sabe que dá para fazer infiltrações em outras articulações. O que é que eu tenho que ter medo e cuidado? Eu acho que a primeira coisa é procurar um profissional capacitado, né? De preferência, né, um profissional ortopedista. Quando a gente pensa em infiltrações do aparelho locomotor, a gente sabe que hoje tem os reumatologistas, os médicos da dor, que também são muito bem formados, não, né? Mas eu acho, por se tratar de um procedimento invasivo e que tem complicações, por mais que elas sejam eventos mais raros e pequenos, mas existem. Eu acho que o primeiro passo é procurar um profissional médico habilitado. Infelizmente, a gente sabe que existem profissionais não médicos infiltrando, né? Não é o foco aqui do podcast, mas eu acho que vale a pena ficar o alerta. Um profissional habilitado, que pertença à sua sociedade de especialidade, que tenha experiência, né, que utilize recursos para fornecer mais segurança, como é o nosso caso, por exemplo, né, que é o ultrassom. Né? O ultrassom é um método barato, não invasivo, dinâmico, onde você consegue agregar ali em tempo real a verificação, né, da ponta da sua agulha e ofertar para o paciente o máximo de segurança possível. Não é errado fazer sem ultrassom, né? Longe de mim falar isso vou gerar polêmica com os colegas. Mas eu acho que se você possui um recurso que torna ainda mais seguro e mais assertivo, é algo que o paciente... É mais fácil de acertar o alvo, né? Você perfeito. Tá vendo? É em tempo real, né? Exato. Então eu acho que o paciente, ele podendo fazer essa opção, vale a pena, né? Você saber a procedência daquilo que está sendo infiltrado dentro de você, você pedir ao seu médico que faça um pequeno relatório ou que te explique, né, qual o remédio que ele está usando. É um remédio de boa procedência? É uma substância ali que você consegue realmente ter o controle de onde que veio, que tipo de substância que é, bem indicada, né? E discutir com o médico os prós, os contras, qual é o objetivo daquele tratamento para que a gente alinhe bem as expectativas. E o principal, né? Evitar as infiltrações quando nós temos as contraindicações às infiltrações. Então, por exemplo, se existe uma suspeita de infecção no local, você não vai fazer nenhum tipo de infiltração, né? Se aquele paciente tem uma lesão de pele, né? Se o paciente tem algum tipo de problema naquela região ali, se ele tem algum tipo de prótese articular, né? A gente vê aí hoje profissionais, inclusive não médicos, fazendo infiltrações em região onde o paciente tem uma prótese. Isso é muito perigoso, né? Pode fazer infiltração periarticular? Pode, mas intraarticular com prótese é complicado, né? Você levar uma bactéria para dentro da articulação com uma prótese... É uma catástrofe, você acaba com a vida do paciente. Então, eu acho que essas medidas, né, é você saber todos esses detalhes e procurar um profissional capacitado que te explique, que pese os riscos, os benefícios e individualize no seu caso. Não é receita de bolo. Chegou no meu consultório, ácido hialurônico. Chegou no meu consultório, corticoide. Não é assim. Exatamente. Tem que individualizar esse tratamento para ter até o melhor resultado e atingir de maneira mais objetiva a expectativa do nosso paciente, né? Então, pessoal, basicamente é isso. Hoje a gente trouxe aqui o Dr. Felipe Jader, agradecer aqui a presença, discutir um pouquinho sobre infiltração, trazer para vocês essas informações que no meu consultório, no dia a dia, eu já explico bastante, vem muitas perguntas sobre isso, mas acho que aqui no podcast fica mais fácil de atingir e levar essa informação para várias pessoas que não vão estar no nosso dia a dia, no nosso consultório, mas não impede também que vocês tirem suas dúvidas, mandem aqui no nosso canal, mandem no meu Instagram, vai ser um prazer responder e até que suas dúvidas
possam vir para outros podcasts, né? Para a gente falar um pouquinho mais. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado.